O que é o ciclo circasseptano? Como ele confirma o padrão bíblico do sábado? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a ciência revela sobre os benefícios de parar uma vez por semana, no ciclo de 7 dias. Agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que você está passando sua semana? Como é que estão sendo os dias? Como é que está cada dia? Você está parando as suas atividades nesse ciclo de 24 horas? Está descansando? Está conseguindo dormir bem? O sono tem sido reparador? Aquele sono assim, acordei e realmente estou recomposto? Ou você acorda e continua cansado? Você sabe que a gente precisa do descanso diário. Mas você sabia que a gente também precisa de uma parada semanal no 7º dia? A gente vai ver isso hoje no programa. O que a ciência fala sobre esse tema. Esse é o programa Escola Bíblica e nós estamos nesta temporada estudando a nossa revista Esperança, o Sábado da Criação. Você pode fazer contato com a gente agora e receber sem nenhum custo na sua casa a nossa revista Esperança, o Sábado da Criação. Eu tenho a certeza que você vai ter uma outra visão, uma outra ideia do que é o sábado. E se liga aqui com a gente, fica aqui no programa, vamos conversar sobre esse assunto, sem nenhum tipo de preconceito religioso, mas apresentando o que a Palavra de Deus nos diz sobre o tema. Você pode agora mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Escola Bíblica, é o 12982 44 49. 12982 44 49. Está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá? Manda agora um recadinho para a gente, quero estudar. E aí você vai receber um link com todas as nossas revistas e entre elas está a Revista Esperança, o Sábado da Criação. Sem nenhum custo você vai entender ainda mais que o sábado é um presente que Deus nos deu, um referencial espiritual. E hoje nós vamos perceber que o sábado também é um referencial físico, uma necessidade que nós temos nesse ciclo semanal. E você vai entender amanhã que o sábado também é um referencial e um resgate dos relacionamentos. Esse é o programa Escola Bíblica. Nosso objetivo é compartilhar a mensagem da Palavra de Deus com você. Por isso nós produzimos e distribuímos sem nenhum custo para os nossos telespectadores as nossas revistas Esperança. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação, tranquilidade ao estudarmos a sua palavra e que a gente tenha o coração aberto, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E quero orar para que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa e sobre a sua família. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós temos o privilégio de estudarmos a Bíblia. Obrigado porque nós temos o privilégio de entendermos quais são as orientações que o Senhor tem para nós. Que agora nossa mente esteja aberta, que a gente se renda ao que o Espírito vai nos impressionar
esse mesmo Espírito que um dia inspirou o autor bíblico. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, esse é o nosso terceiro estudo desta temporada, o sábado da criação. Nós já vimos o sábado como uma bênção espiritual, a referência que o sábado é. Ele mostra qual é a minha origem, minha criação. Ele mostra que eu sou um filho de Deus e ele mostra que um dia eu vou viver a eternidade. Hoje, nós vamos entender o sábado dentro dessa perspectiva de o sábado como bênção para a nossa saúde física, porque após o pecado nós tivemos uma quebra daquilo que a gente era antes do pecado, ou seja, incondicionalmente, ou melhor, condicionalmente imortal. Após o pecado, nós temos agora o homem a cada dia morrendo um pouco. E o sábado, de alguma forma, contribui, a criação de Deus vai contribuir para a nossa restauração. É a nossa lição número 1, o sábado, um presente para toda a humanidade. A Bíblia já revela que a criação foi organizada em dias e estações. Nós estudamos isso, Gênesis, o capítulo 1 e o verso 14. E eu leio aqui para você, Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O tempo é uma bênção divina e o corpo humano reflete essa ordem. Nós fomos criados, já estudamos, à imagem e à semelhança de Deus. Os nossos corpos confirmam aquilo que a Bíblia declarou desde o início. Fomos criados para viver em ciclos de trabalho e de descanso. Antes do pecado, era esse um referencial do homem se dirigindo a Deus como Criador. Após o pecado, a gente tem isso como necessidade física. Por isso, quando a gente estudou, analisou na segunda-feira o ato criador de Deus em Gênesis capítulo 1, nós percebemos que foram 7 dias de 24 horas. 6 dias em cada atividade, e a expressão bíblica é houve tarde, de manhã o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E no 7º dia o Senhor descansou de toda a obra que tinha feito. A partir da entrada do pecado, agora nós temos um ciclo de trabalho e descanso como necessidade. Antes, o cultivar e o guardar não trazia para o homem o cansaço, a fadiga. Não, o homem precisava desse ciclo como um referencial. Mas agora, sim, porque o homem tem o cansaço, e a gente estudou isso. Após o pecado, a gente tem uma própria mudança da visão do que é o trabalho. O trabalho agora vem como esse projeto original de Deus, ele é alterado pela escolha humana, e do suor do teu rosto você agora vai ganhar o pão, ou seja, a fadiga, o cansaço após a entrada do pecado. E aí o sábado se torna aqui como uma referência de resgate, de recondicionar para o homem as suas perdas físicas. O ciclo circadiano, que é de cada dia, de 24 horas, é o ritmo biológico de aproximadamente um dia, regulado principalmente pela luz solar. E a gente vai entender isso. Ele controla funções essenciais, como o sono e a vigília, a liberação hormonal, a melatonina e o cortisol, e a temperatura corporal. Quando o dia vai terminando, o sol vai se pondo,
e a gente começa a produzir aí a melatonina com o seu descanso. Quanto mais escuro, mais essa produção, e de manhã o nível de cortisol vai aumentando, porque aí você vai começando o seu dia, e esses são hormônios que vão regular o nosso sistema imunológico. Eu não sou um especialista na área, né? Minha área não é a área médica, mas se você pesquisar e perguntar para o seu médico, você vai entender, por exemplo, a necessidade do sono. Algumas pessoas repõem melatonina, por exemplo, para terem um bom sono. Porque eu até comecei no início do programa e citei isso, às vezes você pode dormir durante a noite, mas esse sono não ser reparador. Os especialistas até colocam estágios do sono, a própria necessidade de ter aquele sono profundo, e isso vai trazer equilíbrio para o seu corpo, vai trazer defesas para o seu sistema imunológico, tanto nesse descanso que a melatonina vai produzir, que a noite vai trazer, quanto o cortisol que você vai produzir quando você vai para o dia, quando você vai para as suas atividades. E isso, queridos, de coração, né? Quando eu leio sobre esses temas que estão relacionados à ciência, à própria revelação médica, eu olho para o Gênesis como Deus criando um ciclo de 24 horas, mostrando exatamente a necessidade que nós temos de repor isso, de dormir, de ter o descanso, e como a gente às vezes se porta totalmente diferente, como a gente às vezes quer atravessar a noite, a gente quer trabalhar intensamente, mais do que as horas que nós devemos, nós queremos entrar à madrugada, e como isso vai nos afetando fisicamente, como isso vai trazendo desequilíbrio físico e também desequilíbrio cognitivo. O próprio cérebro é afetado. Eu não sei como você é, mas eu, por exemplo, se eu fico uma noite sem dormir, às vezes numa viagem, né? Isso acontece em algumas regiões do Brasil que a gente vai, em alguns voos, eles saem de madrugada de determinada região para a gente amanhecer em outra região. E isso faz com que o sono não seja aquele sono profundo, aquele sono de descanso, e como isso vai afetar o dia. Não sei como você é em relação a isso, né? Eu lembro do tempo que eu estava no colégio e eu trabalhei algumas noites, né? Eu trabalhava à noite, estudava de manhã, e daí não tinha quase nenhum descanso, era um período do início da noite até a madrugada só, e depois trabalhava à madrugada. E como isso afetou o próprio desempenho acadêmico. E aí a gente olha e vê a maravilha que é Deus, né, nesse processo criativo. Por isso, quando a gente respeita esse ritmo, dormindo à noite, despertando de dia, nós experimentamos energia e experimentamos saúde, porque foi isso que Deus nos propôs. Agora, quando a gente quebra isso, virando noites, por exemplo, nós sofremos com fadiga, queda de imunidade, irritabilidade e até doenças crônicas, quando a gente quebra as leis naturais apresentadas por Deus. Assim como nós precisamos respeitar o ciclo diário dado por Deus, nós também precisamos reconhecer outro ritmo essencial, que é o ritmo semanal. Vamos pensar junto aqui. Precisamos respeitar o ciclo diário, 24 horas, equilibrar o descanso, o tempo do trabalho, o descanso, a noite para descansar, o dia para... Lembra as pessoas mais antigas, se você tem contato, né? Quando o sol ia se pondo, né? Até lá na minha terra usavam a expressão, né? Quando as galinhazinhas iam para o puleiro, era hora para o galinheiro ali, né? Era hora da gente descansar, era hora de dormir. E quando o galo cantava cedinho, era hora de despertar.
E hoje a gente inverteu totalmente esse processo, tendo inúmeras atividades ao longo da noite. E nós precisamos respeitar o ciclo diário, mas a gente precisa respeitar o ciclo semanal. E é sobre ele que eu quero conversar um pouquinho com você agora. Esse ciclo semanal, ele é chamado de ciclo circasseptano, que é um ciclo de 7 dias. Estou falando de uma análise científica aqui, tá? Esse é um ritmo de 7 dias, comprovado em vários estudos científicos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui mais. A garganta deu uma... Vamos lá. Esse ciclo circasseptano, ele aparece em oscilações, né, se não é seguido, oscilações do sistema imunológico, picos e quedas no sistema cardiovascular, trazendo infarto, arritmia, variações semanais no metabolismo e hormônios. Se isso não é seguido, curiosamente, não é regulado por fatores externos como o Sol, a Lua. Ou seja, parece estar gravado no próprio corpo. Então pensemos juntos aqui. Se a gente quer ter um equilíbrio, se a gente quer ter um sistema imunológico forte, se a gente quer ter uma variação, ou se a gente quer ter um equilíbrio hormonal do nosso metabolismo, nós necessitamos, isso está provado que esse ciclo circasseptano é importante para a gente observar. Curiosamente não é regulado, como eu mencionei, por Sol e Lua, mas está dentro do nosso próprio corpo. Esse ciclo confirma a ordem divina. Trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Êxodo capítulo 20, versos 9 e 10. Nosso corpo espera esse descanso. E quando ignoramos, nós acumulamos desgaste físico e desgaste mental. Você está entendendo esta comparação? Nós temos o ciclo diário de 24 horas. E o nosso corpo também já está marcado, porque Deus nos criou para a necessidade das atividades e do descanso num ciclo semanal de 7 dias. Você sabe que, historicamente, em determinado momento, a França, por exemplo, criou um período semanal de 10 dias. Era chamado décadi. E isso trouxe inúmeras consequências para aquela nação naquele período. Porque nós não podemos quebrar aquilo que Deus criou. E eu quero analisar com você a fundamentação bíblica desses textos citados aqui. 6 dias você trabalhará e vai fazer toda a obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Normalmente, quando a gente analisa esse texto, quando a gente lê esse texto, que a gente tem que trabalhar 6 dias e no 7º descansar, a gente usa esse texto somente dentro de uma perspectiva de ordem divina, como um cessar de atividade. E ok, é isso. Mas tem mais por trás. Há um benefício físico, há um benefício emocional, porque o Senhor sabe de como funciona o nosso corpo e de como nós precisamos nos desligar. Portanto, não é só parar de trabalhar. Não é só isso, mas é desligar.
Todos os dias nós devemos buscar ao Senhor? Devemos, mas diariamente nós temos outras atividades. Agora o Senhor diz assim, você precisa muito mais do que isso. Você precisa parar de trabalhar e você precisa ter outros pensamentos. Por isso o texto de Isaías 58, verso 13 e 14, vai dizer, e me permita ler, eu acho que eu até já citei esse texto aqui em algum momento. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14. Diz assim, ó, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs. Perceba que não é só o trabalho, é não seguir os meus próprios caminhos, é não falando palavras vãs, ou seja, até a minha conversa no sábado vai ser diferente. Houve um desligar. Eu sou do tempo. Essa expressão é uma expressão assim, né, que mostra que a gente tem mais de uma semana, né? Eu sou do tempo, né, mais de alguns bons anos, em que a gente orientava, por exemplo, membros da comunidade adventista, que eu sou um adventista, a gente orientava os membros para desligarem a televisão no sábado. E a gente desligava a televisão. E agora, por exemplo, quando você tem o seu celular, onde você tem todas as notícias, você percebe que você pode continuar no mesmo ritmo da semana? Eu estou procurando, né, me regrar em relação a isso, de não ter nenhum acesso, não buscar mais acesso. Porque você começa, você entra ali numa rede social, você recebe outras notícias e aí vai, e você continua no mesmo ritmo, entende? Entende? Então, quando a gente olha para a orientação do Senhor, é muito mais, queridos, do que parar de trabalhar. Ainda que só isso já é, né, um desafio, porque é o ritmo do consumo, do querer ter, né? E o sábado me leva a ver que o que importa é a eternidade, não as coisas que eu vou construindo. Elas não vão me definir, porque há uma bênção, e essa bênção, né, o descanso sabático é uma bênção para a gente. Não é apenas uma questão de fé, ela está em harmonia com a nossa fisiologia, ou seja, ela é também cientificamente coerente, ou seja, o Senhor sabe que eu preciso. Assim como nós não podemos viver ignorando o ciclo do sono, o ciclo circadiano, o de 24 horas, também nós não podemos viver ignorando a necessidade de uma pausa semanal, que é o ciclo circaseptano. Aí você diz assim para mim, mas não pode ser outro dia? Querido, quando o Senhor nos orientou, e o mundo gira em torno disso, o Senhor nos orientou com um propósito. 6 dias trabalharás. E é muito claro, a primeira-feira, né, o domingo, que é o primeiro dia, a segunda-feira, que é o segundo dia, terceira, a quarta, a quinta, a sexta-feira e o descanso no sábado. Perceba que, né, eu citei isso, acho que foi no programa de ontem, ou de anteontem, de todas as mudanças de calendário que existem, de tudo que já aconteceu, o ciclo semanal se preservou. E o ciclo semanal com o descanso do sábado, do 7º dia, porque isso está dentro do nosso processo de criação. E a gente não pode ignorar essa necessidade dessa pausa semanal no 7º dia da semana, que é o sábado. E a ciência confirma os benefícios dessa pausa. Primeiro, redução de estresse. Melhor recuperação do corpo,
porque isso vai afetar o sistema imunológico, mais clareza mental e saúde mental. Recentemente, 52% dos brasileiros revelaram em pesquisa, isso é de agora, do mês de outubro ainda, revelaram preocupação com a saúde mental. E isso tem crescido cada vez mais. São inúmeros fatores, a gente sabe, inúmeros fatores. Mas você percebe que quando a gente busca aquilo que Deus nos orientou, o Senhor quer nos trazer benefício e os benefícios são relações familiares mais fortes. A gente vai trabalhar um pouquinho isso amanhã, quando a gente se envolve com a natureza, a gente para as nossas atividades, a gente volta para aquilo que o Senhor planejou para a gente. Quando nós respeitamos esse ritmo, nós começamos a experimentar saúde, equilíbrio, comunhão com Deus, com a natureza e com as pessoas. Que bênção! Parar regularmente, queridos, reduz a lógica da exploração contínua, a ideia que nós trabalhamos no início da semana, a economia do sempre mais. Nós devolvemos tempo ao cuidado amoroso, nós observamos, nós semeamos, nós preservamos. Quando nós estamos preocupados, queridos, de parar regularmente, nós cultivamos a gratidão que leva à responsabilidade, não desperdiçar. E teologicamente o sábado antecipa a restauração final da criação, a nova criação prometida, sendo já agora um ensaio prático dessa esperança. Marcos, o capítulo 2 e o verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Senhor sabia. E o Senhor sabe. Eu gosto muito desse texto que Jesus está dizendo. É Jesus. Foi Jesus que acrescentou. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Querido amigo, você que está me assistindo agora, o sábado foi feito por causa de você, porque o Senhor sabia das suas necessidades espirituais, relacionais, emocionais e físicas. O Senhor sabe que nós precisamos parar. E eu quero te chamar agora a isso. Você deseja? Pastor, todo um sistema de vida vai ter que ser mudado. Mas é possível. Você já tentou? Esses dias alguém me falou assim, mas e se eu pedir o sábado no meu trabalho e não ganhar? Eu falei, você já pediu? E ele pediu. E ganhou. Eu sei que muda, mas é possível. O Senhor vai à frente. Pai do céu, nos ajude a não ignorarmos, a termos percepção clara de respeitarmos o ciclo semanal, 7 dias, e pararmos no sábado. Eu oro por isso, clamo isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Até amanhã.